Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa para a gente falar. Tem reforço anunciado de forma oficial. O Vasco anunciou hoje a sua quarta contratação para a temporada de 2023 e tem um zagueiro muito bem encaminhado, zagueiro ex-Corinthians, que está jogando no futebol francês e a informação é que está muito próximo de vir para o Vasco da Gama por empréstimo. A gente vai falar aqui sobre isso. A gente vai falar também sobre Andrei Santos, né, que está aí viajando rumo a Londres, onde vai assinar com o Chelsea. Vamos falar sobre o goleiro Ivan, vamos falar sobre Diego Valois, enfim, tem muita coisa para a gente conversar nesse vídeo que vai começar depois da vinheta. Antes, eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, vai rodar a vinheta e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da 1xBet. Você que gosta de fazer aquela aposta esportiva, gosta de fazer uma fezinha, eu recomendo a 1xBet, que dá um bônus para quem vem aqui do canal Machão da Gama. Isso mesmo, se você é vascaíno e quer fazer uma fezinha lá na 1xBet, basta vir aqui no comentário fixado, você clica no link, é direcionado até a página da 1xBet, você faz lá o seu cadastro, utiliza o código promocional que está ali no comentário fixado e o seu primeiro depósito vai dobrar. Qualquer valor que você vai colocar vai dobrar lá no site da 1xBet. 10 vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100 e assim por diante. 1xBet é um site seguro e confiável para você fazer suas apostas esportivas. O link está aqui no comentário fixado. Bom, meus queridos, vamos começar esse vídeo aqui falando de reforço anunciado, né? O Vasco anunciou hoje de forma oficial a contratação do lateral esquerdo Lucas Piton. Tá aparecendo já algumas fotos aí do Lucas Piton com a camisa do Vasco. Na primeira edição do nosso giro de notícias, a gente trouxe aqui a informação que o Lucas Piton viajaria hoje, né, para o Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o Vasco da Gama, né? A informação foi confirmada, o jogador viajou, fez exames e assinou com o Vasco, já foi anunciado de forma oficial. O Vasco publicou ali no seu site oficial o seguinte: o Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O lateral esquerdo Lucas Piton, do Corinthians, é o quarto jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do jogador com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2026. Natural de Jundiaí, São Paulo, Lucas Piton tem 22 anos e é cria das categorias de base do Corinthians. Pelo clube paulista, estreou entre os profissionais em dezembro de 2019. No ano seguinte, foi promovido de forma definitiva ao time profissional, onde atuou por 108 partidas, sendo 82 como titular. Então, oficializada aí a contratação de Lucas Piton, lateral esquerdo, que o Vasco desembolsou ali 16 milhões de reais, né, por sua contratação. A posição de lateral esquerda era um problema sério, né, do Vasco. Tomara que o Lucas Piton consiga, né, resolver essa carência aí do elenco vascaíno. Seja bem-vindo, Lucas Piton. Boa sorte aí com a camisa do Gigante da Colina. Reforço confirmado e daqui a pouquinho a gente fala de um reforço que está muito próximo também de ser anunciado pelo Vasco. Antes, a gente fala aqui de Zanocelo, né? O Vinícius Zanocelo, que é alvo do Vasco para substituir Andrei Santos, que foi vendido ao Chelsea. E bom, a situação do Vinícius Zanocelo é a seguinte no momento, informação aqui do Lucas Pedrosa. O jogador gostou do projeto apresentado pelo Vasco, mas a contratação para ser concretizada, o Santos pede ali 6 milhões de euros, que dá mais ou menos 33 milhões de reais, pelo volante de 21 anos de idade, destaque do Peixe na temporada de 2022. Entretanto, fontes envolvidas na negociação entendem que um valor abaixo de 6 milhões de euros pode convencer o Santos, já que o atleta gostou muito do projeto do Vasco. Agora, depende aí de uma nova investida do Cruz Maltino. O Zanocelo foi um dos destaques, né, da posição de volante no Brasil na temporada de 2022. Ele pertencia à Ferroviária de São Paulo e o Santos pagará 2 milhões de euros em 15 parcelas após ativar a opção de compra do jogador.
Com a camisa do Santos foram 76 jogos e 5 gols marcados. Ele tem 1,84 m e atua em 3 posições do meio campo. É o alvo do Vasco para substituir Andrei Santos, né, que está a caminho aí do Chelsea. Bom, o jogador gostou do projeto do Vasco, quer vir para o Vasco, mas o Vasco tem que convencer o Santos, né, a liberar esse jogador. O Santos quer 6 milhões de euros, o Vasco vai ter que fazer uma investida, pagar parcelada, enfim, vai ter que oferecer algo próximo desse valor aí, se realmente quiser fechar com o Vinícius Zanocelo. Mas o jogador gostou aí da proposta e do projeto do Vasco, que é jogar em São Januário em 2023. Bom, falamos aqui do interesse do Vasco no Zanocelo para substituir o Andrei. Vamos falar agora aqui sobre o Andrei, né, que vai viajar nessa quinta-feira para realizar exames médicos lá no Chelsea. A informação é do Vene Casagrande, né, que o jogador deve viajar amanhã para realizar os exames lá no clube inglês. Inclusive, ele foi hoje no CT Moacir Barbosa para se despedir dos jogadores do Vasco, dos funcionários. Teve até uma brincadeira ali, né, que os jogadores do Vasco amarraram ele ali para dizer, ó, não vai sair do Vasco não, vai ficar aqui nem que seja amarrado. Enfim, mas Andrei está aí a caminho, né, do Chelsea da Inglaterra. Lembrando que ele tem que conseguir o visto de trabalho, né, para poder trabalhar lá na Inglaterra. O jogador de futebol também precisa do visto inglês para poder trabalhar. E caso ele não consiga esse visto a tempo, ele pode retornar ao Vasco por empréstimo e ficar no Vasco até julho de 2023. Mas é uma possibilidade remota, porque como o Andrei tem passagens aí por seleção de base, etc e tal, geralmente a burocracia inglesa acaba facilitando, né, esse tipo de coisa, e o jogador deve sim conseguir o visto a tempo. Então, Andrei Santos viaja amanhã para realizar exames e assinar com o Chelsea da Inglaterra. Bom, vamos falar agora aqui de jogadores que o Vasco está tentando contratação. Primeiro, informação sobre o goleiro Ivan. Informação aqui do meu amigo Fábio Azevedo. Fábio Azevedo conversou com o empresário do Ivan, o Luiz Fernando Garcia, que cuida da carreira do Ivan, goleiro do Corinthians. Segundo informação aqui do Fábio Azevedo, o empresário confirmou que o Vasco ainda não fez uma proposta oficial pelo atleta, apenas fez uma consulta. Entre os clubes, a negociação teria avançado, né? Ali Vasco e Corinthians conversando sobre o Ivan, a negociação teria avançado com o Corinthians, mas com o Ivan, o Vasco ainda não procurou com uma proposta ali para o Ivan. Provavelmente o Vasco está resolvendo primeiro com o Corinthians liberando, o Vasco deve avançar oficialmente, né, para conversar com o Ivan e com os seus representantes, mas Ivan é alvo do Vasco aí para ser o goleiro na temporada de 2023, e eu torço muito, né, para que essa contratação aconteça. Afinal de contas, o Ivan é um goleiro que chegaria para resolver o problema do gol do Vasco por muito tempo, porque é um jogador que ainda tem 25 anos de idade, né? Para goleiro é muito jovem ainda e tem aí mais uns 10 anos de carreira em alto nível. Então, tomara que o Vasco consiga sacramentar aí essa contratação do Ivan. Bom, informação agora aqui sobre o colombiano Diego Valois, lá do Talleres, né? Que o Vasco tem muito interesse, mas que o presidente lá do Talleres está fazendo o jogo duro. A última informação é que o Vasco ofereceu 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares, que dá mais de 30 milhões de reais por 60% do Diego Valois. O Vasco ofereceu esse valor parcelado em 2 anos, né? O Vasco parcelando esse valor de 6 milhões de dólares em 2 anos. No entanto, mais uma vez, o presidente do Talleres não concordou. Dessa vez, ele até achou o valor ok, mas não concordou com a forma de pagamento. Não quer receber parcelado. Então agora vamos ver se o Vasco vai fazer uma nova investida no Diego Valois. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, uma informação de última hora de uma contratação que o Vasco está muito próxima de fechar, contratação para zaga. Informação aqui do Vene Casagrande. O Vasco tem negociações avançadas para fechar com o zagueiro Robson Bambu, que pertence ao Nice, da França, e atuou no Corinthians na última temporada, a temporada de 2022. A negociação com o Vasco é por empréstimo junto ao Nice. O Nice vai emprestar Robson Bambu ao Vasco da Gama. No Vasco, a negociação da contratação de Robson Bambu é vista como bem encaminhada. Ou seja, o zagueiro do Nice da França está muito perto de fechar com o Vasco para 2023. Inclusive, um dirigente do clube francês já confirmou as tratativas. Então, o Robson Bambu está próximo aí de ser reforço do Vasco. A temporada dele no Corinthians em 2022 foi muito ruim. Zagueiro ex-Corinthians que está no Nice da França, tem 25 anos de idade e está muito próximo de fechar com o Vasco da Gama.
Bom, eu vou ficando por aqui. Antes de ir embora, tem um recado da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, vem aqui na descrição desse vídeo que tem o link da Mais Ágil. Nada melhor do que começar 2023 com um dinheirinho no bolso, né? E a Mais Ágil te ajuda, te auxilia nessa situação. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil vai te orientar. Faça uma consulta gratuita clicando aqui no link que está na descrição desse vídeo, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!